Olá, meu nome é Thaís. É um prazer estar aqui com vocês hoje, numa palestra para a Seara Espírita Redenção. Quero primeiramente agradecer o convite. Vamos começar primeiro com a nossa prece para a gente harmonizar, tá? Vamos guardar esse minutinho da nossa conversa para elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse momento bendito, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecendo aos bons espíritos dessa casa e nossos pessoais que nos acompanham, que nos intuem, que possamos todos abrir os nossos corações para esses ensinamentos, para que verdadeiramente façam sentido em nossas vidas. Que o Senhor proteja este momento em nossas vidas e que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a infância espiritual. Eu imagino que alguns de vocês estejam pensando que nós vamos falar sobre crianças, né? E de certa forma nós vamos, mas talvez não da forma como vocês imaginam. Nós vamos falar da infância espiritual, tal qual uma parte do desenvolvimento, né, do ser humano espiritualmente falando, né? Então, nós vamos compreender o que será que tem nesse período da vida, do nosso desenvolvimento, né, que se assemelha a uma criança. Bom, quero começar dizendo que nós, seres humanos, somos o mais alto investimento da vida. Por quê? Da vida de Deus. Nós somos os seres, né, neste planeta, que mais habilidades tem. Né? Nós temos uma consciência que nos difere de outros seres, né, que habitam o nosso planeta. Então Deus investe, né, na raça humana um diferencial para crescimento, para desenvolvimento. E além disso, nós estamos sendo investidos por Deus em nossas múltiplas encarnações, e em cada encarnação nós vamos desenvolvendo, né, aspectos que contribuem para a nossa personalidade e para o ser individual que nós somos, né, nos formando seres mais maduros a cada etapa. Porém, a gente ainda vai falar hoje sobre essa fase do desenvolvimento do ser humano espiritual, que é a fase que se assemelha à infância, né? Como assim? Por exemplo, nós encontramos aqui na vida, né, muitas vezes, né, acontece até com a gente mesmo, de sermos um adulto. Fisiologicamente temos corpo de adulto, mas nos debatemos ainda com alguns aspectos infantis em nós. De repente, com algum tema da vida que ainda é difícil para a gente lidar e a gente fica, se comporta de uma maneira impulsiva ou infantil, e geralmente isso também acontece no nosso aspecto emocional, né? Quando a gente vai falar de emoções, nós vamos ver como o ser humano ainda é muito infantil. Isso tem a ver, claro, com a nossa constituição enquanto seres, mas eu acho que é importante a gente lembrar também que, historicamente, nós vivemos, né, alguns séculos aí, já de um investimento e um reconhecimento da importância do desenvolvimento intelectual. Quando o assunto é o emocional, nós passamos por um período em que o emocional foi relegado como não importante. Então, nós fomos nos desenvolvendo intelectualmente, isso foi sendo valorizado, mas emocionalmente nós nos comportamos como criança, né? E nós, até adultos. Às vezes a gente se queixa das crianças, né? Pelo seu comportamento emocional, pela criança ter dificuldade de se controlar emocionalmente, mas nós também adultos temos essa dificuldade. Isso foi um processo histórico, né? Eu acho que já tem algum tempo, alguns anos que a gente vem falando mais da importância das emoções, e é exatamente por isso também um dos motivos que
para aqueles que estão no tratamento espiritual da casa, percebem como a gente trabalha muitos aspectos emocionais, porque eles são importantíssimos até no dia a dia, né? Na forma como a gente vai lidar com as coisas que nos acontecem. Bom, então, se a gente for olhar para o desenvolvimento do ser humano, nós vamos perceber, o ser humano espiritual, né, que nós podemos comparar esse desenvolvimento com uma longa gestação. Então, para um bebê vir ao mundo, uma mãe o gesta em 10 meses, né? 40 semanas, 41 semanas. E o ser psicológico, que é imortal, e nós, né, enquanto seres imortais, há quantas encarnações nós já estamos gestando o nosso amadurecimento psicológico e emocional? Há muitas encarnações, né? Então vejam, um processo longo. E ainda assim nós nos comportamos em vários aspectos, em vários momentos, de forma infantil. Por isso nós estamos falando da infância espiritual. Então, nós ainda somos seres egoístas, nós ainda temos dificuldades com o afeto, com as emoções, nós ainda somos caprichosos, queremos as coisas, né, do nosso jeito, nós ainda acumulamos muito as coisas, né, somos muito materialistas ainda, ainda somos muito individualistas, ainda temos muita dificuldade de nos relacionar socialmente, com muitos conflitos. Ainda somos muito críticos e julgadores com a gente e com o outro, né? Então, se eu me critico, se eu me julgo, provavelmente eu vou levar isso para as minhas relações. E aqui algo que eu acho muito importante, tanto a Joana, né, de Ângeles, quanto a irmã se falam muito disso, né? De quando a gente vem para a vida e não consegue identificar os nossos propósitos de vida, para que eu vim, né? Porque eu estou nesse mundo, quais são as minhas metas, para onde eu estou indo? Quanto isso prejudica a encarnação do ser, né? Porque é você viver uma vida sem propósito, é experimentar um constante vazio, uma constante falta de sentido, né, em tudo que se acontece na vida. Então esse é um ponto importantíssimo. Um ser imaturo, ele não consegue perceber para que veio, entrar em contato consigo mesmo, descobrir qual é o seu propósito e pôr, né, na vida. A Joana, os tópicos que eu trouxe hoje é de um livro da Joana, né? Acho que é importante falar isso, ser consciente. Eu acho que a Joana fala do desenvolvimento do ser espiritual ao longo da sua obra. Eu trouxe um pequeno recorte, tá? Que eu acho que vai ser bacana para orientar a gente nessa compreensão. E a irmã, as pessoas que estão no tratamento conhecem, porque a gente constantemente estuda os livros dela, né? Na quarta-feira, nos áudios. Bom, então nós vamos compreendendo que tudo isso que nós ainda apresentamos como característica faz parte da nossa personalidade, né? E a nossa personalidade, ela resulta na soma das experiências que eu tenho, né? Assim, em outras vidas, né? É como eu apresento. Então, como eu me apresento hoje, faz parte das experiências que eu tive nos meus 40 anos de vida. Isso foi moldando a minha personalidade, né? Então, a personalidade é uma notícia muito boa, ela é desenvolvida, ela se modifica a partir das experiências da vida, a partir dos estudos, do meu comprometimento. Tudo isso vai moldando a minha personalidade, né? E a minha história de vida, né, até nesta vida e em outras, vai formando as particularidades, que é a minha individualidade enquanto ser, né? Tudo isso vai sendo modificado, eu querendo ou não, eu me propondo ou não. Então, se eu me proponho ao estudo, eu me envolvo nas questões, eu penso, eu trago para mim, eu vou desenvolvendo. Porém, as experiências de vida também vão trabalhando a minha personalidade, né? Onde eu nasci, como eu fui educada, as questões socioeconômicas que eu recebi nessa encarnação, né?
Todas essas particularidades podem contribuir para que eu me mantenha imatura espiritualmente falando, assim como podem contribuir porque também para o meu desenvolvimento, porque elas são oportunidades de desenvolvimento. As coisas que nos acontecem na vida estão aqui por um propósito. E o propósito é o meu aprimoramento enquanto ser individual. Então eu estou na família que eu estou, porque é esta família que trabalha para o meu aprimoramento. Isto me aconteceu, uma situação muito difícil, por que comigo? Porque esta situação trabalha para o meu aprimoramento, né? Mas como essas situações precisam ser vistas assim pelo ser? Porque se eu leio as situações da vida de uma forma infantil, eu vou começar a compreender que eu sou sempre a vítima, por que isso acontece comigo, só comigo, né? Porque eu enfrento essa dificuldade e o outro não. Um ser infantil pensa desta forma. Um ser que está caminhando para a sua individuação, né? E aqui eu estou trazendo um conceito do Jung, que a irmã se usa muito, a Joana também, que é esse processo de aprimoramento do ser, de desenvolvimento do ser rumo ao progresso, né? A maturidade espiritual. Então, um ser que está preocupado com o seu progresso, ele começa a olhar a vida com significado. Por que isso me aconteceu? Por que comigo? O que eu tenho que aprender aqui? Né? Então, eu saio do vitimismo, da reclamação para o progresso, para uma postura mais madura, né? De autorresponsabilidade. E nesse processo de maturidade, né? De evolução, nós vamos fazendo um caminho que ele é acidentado. Às vezes meus pacientes dizem assim, nossa Thaís, mas eu estou muito desanimada, achei que eu tivesse aprendido e caí no mesmo lugar. Errei na mesma coisa, na mesma falta, como se a evolução fosse assim. Né? E eu costumo dizer para eles que eu gosto muito do exemplo daquele monitor de eletrocardiograma, né? Que quando você está lá fazendo o exame, as ondinhas ficam assim, um sobe e desce, né? Significa que tem vida naquele corpo. Quando é que fica assim, retinho? Quando a morte chegou. Né? Então a vida é um curso acidentado, a vida é feita de altos e baixos. E é importante que a gente compreenda que é assim mesmo. Quando a gente está tentando mudar um aspecto da personalidade, isso não vai ser modificado da noite para o dia. Tem tantas coisas envolvidas: vontade, experiência, tempo, maturidade, tal qual tal qual uma criança aprender a andar. Quando a criança vai aprender a andar, ela cai muitas vezes, né? Nós também vamos cair muitas vezes, vamos levantar, vamos tentar de novo, vai dar certo, depois nós vamos cair novamente. E esse é o processo, né? O Jung diz uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é muito pertinente contar isso para as pessoas, que é: não existe caminho de progresso, de individuação, de amadurecimento sem erro. O erro somos nós. O erro nos mostra quem nós somos. Então, o erro ele é muito importante, porque ele diz pra gente onde é que a gente ainda tem que melhorar. Né? É quase a materialização de que lugar nesse caminho de evolução eu estou. Então, nós precisamos começar a aceitar que faz parte do caminho de evolução o meu erro. Né? Eu vou errar, a culpa vai vir, vai. E aí a culpa é importante, porque um ser humano, num processo de evolução, que não sente culpa, também tem uma coisa errada. Como assim eu erro e não me culpo? Eu vou me culpar um pouco, sim, porque tem a ver com a minha moral. Eu já entendi o que é certo e errado, né? Eu sei, então eu errei, eu errei. Me bateu a culpa, significa que a minha moral está aqui. Eu estou aprendendo.
né? Porém, eu não posso me demorar demasiadamente nessa culpa. Eu preciso olhar para a culpa, que é um momento em que eu assumo a minha responsabilidade. Porém, isso não pode me abater. Porque se eu deixar que isso me abata, eu vou desistir do meu processo evolutivo. Eu vou desistir do autoconhecimento, porque comecei a ver muitas coisas difíceis a meu respeito. E se eu desistir, eu estou cometendo outro erro. Olha que interessante, eu erro de uma outra forma. Eu paro de tentar me aprimorar com medo de errar e erro, porque parei. Então, esta caminhada ela não pode ser interrompida. Ela precisa de pausas. Errei, dou uma paradinha, medito sobre, reavalio, aprendo e sigo adiante, né? Como caminhantes que somos. Bom, quando eu começo a caminhar nesse propósito, né, de uma maturidade psicológica, devagarzinho eu vou saindo do egoísmo. Né? Eu vou tendo cada vez mais vontade de crescer, de amadurecer, não é? De aprender coisas novas. Porque quando a gente está aprendendo coisas novas, se desenvolvendo, vai dando um gostinho tão bom, né? De conhecer mais, de saber mais. Então eu vou me aprimorando devagarzinho e o autoconhecimento nos dá algo tão bonito, que é a gente aprendendo que o erro faz parte da caminhada e aprendendo a ter mais autocompaixão com quem eu sou hoje, com o lugar que eu estou nesse processo de amadurecimento, eu vou me tratando com mais generosidade. E isto faz com que eu devolva para as minhas relações o mesmo, a mesma generosidade que eu tenho para comigo. Às vezes as pessoas me dizem assim, ai Thaís, se eu ficar muito imersa em mim, pensando muito em mim, eu não vou ficar individualista, egoísta? Eu digo, não, individuação, que é o processo de amadurecimento, nada tem a ver com individualismo. Pelo contrário, quanto mais eu me aprimoro enquanto ser humano, mais eu oferto isto na vida. Porque se eu sou boa para mim, compreendo as minhas dificuldades, eu vou ter muito mais tolerância com a dificuldade do meu semelhante. Porque eu sei onde aperta o calo, eu sei onde dói. Então eu vou respeitar mais. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor o que é o amor. Né? Porque se eu me amo, eu oferto isso para as outras pessoas. A gente começa a entender um pouquinho mais do amor. E aí, a gente começa, né, a entender um pouco mais do amor e para de aspirar tanto por ser amado, né? Lembrei agora São Francisco, né, na sua oração que ele pede muito mais para amar do que para ser amado, não é? Porque essa postura de achar que o outro nos deve alguma coisa e ele nos deve amor é uma postura infantil de quem só quer receber, né? Ainda muito da infância espiritual, né? Mostra uma imaturidade. Como assim, né? O outro tem o dever de nos amar. O amor não, ele é natural, né? Não se cobra, não se exige, né? Então eu me amo, o meu compromisso é comigo, eu devo me amar, porque se eu me amar, não de uma forma narcísica, né? Mas se eu me amar, me aceitar, eu vou ofertar isso para as outras pessoas. A vida é um grande fluxo de dar e receber. Então, se eu oferto amor, eu recebo amor. E se eu não receber, tudo bem, não é da condição daquele ser. Ele ainda não está preparado e eu posso compreender, né? Veja, gente, eu sei que isso é dificílimo, tá? Nós estamos falando de como é a visão do ser infantil e daquilo que a gente aspira para o nosso desenvolvimento, tá? E aí eu acho que os grandes espíritos vieram para nos mostrar esse ideal, né? Para onde a gente deve ir, mas analisem sempre dentro da nossa condição momentânea.
tá? Porque as provas que nos chegam, elas devem ser vividas dentro daquilo que a gente dá conta. Nós sabemos qual é o melhor, mas nós temos que viver dentro do que a gente consegue, né? E aí a gente vai falar também, né, nesse caminho de evolução, do amadurecimento mental, né? Eu falava disso um pouco antes, que é quando a gente começa a viver a vida de forma simbólica, né? Cheia de significados. O que tem aqui para mim? Olha que curioso, por que isso me aconteceu? O que tem aqui para mim? Tem muita dor, tem, mas também na dor, no sofrimento, eu estou em processo de evolução. Né? Nós também socialmente aprendemos a fugir daquilo que incomoda, né? Da dor. A gente não quer, então quando começa a doer, a gente quer logo tomar um remedinho para passar, né? A gente não quer lidar com as dificuldades que nos acometem. Então, vamos olhar para isso tudo de forma simbólica, porque tem coisa para a gente amadurecer aqui. Né? E aí, devagarzinho, a gente vai amadurecendo enquanto a nossa personalidade, nos amadurecendo emocionalmente para lidar com as dificuldades, com os nãos da vida, com as frustrações. Por quê? Porque a gente sabe para onde está indo. Veja, quando o ser encarna, ele precisa compreender que ele não pode viver a vida pensando apenas nesta vida. A gente vive para um projeto a longo prazo. Se eu vivo pensando só nessa vida, eu deixo o meu ego falar comigo e eu sou impetuosa na minha decisão. Mas se eu vivo pensando no meu self, em todo o potencial que eu tenho ali, imagine uma semente que vai nascer ainda, que vai germinar. Esses somos nós, né? Tem um potencial de vir a ser. Se eu vivo a vida assim, como ser espiritual, eu começo a olhar os desafios da vida como obstáculos, como etapas a serem cumpridas, né? E a coisa não toma uma proporção gigantesca, né? Eu olho para a situação e falo, bom, é difícil lidar com isso, mas qual o propósito nisso tudo para mim? Como é que eu posso lidar com isso daqui? Né? Porque eu estou pensando lá na minha evolução, né? Acho que traz uma perspectiva, né? Viver para a vida espiritual traz uma perspectiva que abre nossos olhos, traz disposição, né? Para as nossas decisões. E aí, eu acho muito bacana, eu trouxe essa frase nossa velha conhecida, né? Conhece-te a ti mesmo, quem nunca ouviu essa frase dos gregos antigos, né? E eu acho que é uma frase maravilhosa quando a gente pensa ela de forma prática. A filosofia antiga era uma filosofia prática, né? Tem alguns autores que dizem que hoje a filosofia virou teoria, né? Virou palavra, mas antigamente a filosofia ela era vivida na vida. Um filósofo, quando ele ia botar palavras, fazer um discurso, trazer uma ideia, ele tinha a preocupação de pô-la na vida. Ele não queria que fossem apenas palavras. Tinha que ser condizente, né? O que eu falo com o que eu faço. E eu acho isso belíssimo. Pois bem, se nós vamos para a casa espírita, a gente lê um livro, a gente vê uma palestra, e se a gente pega só a palavra, logo a palavra se perde na nossa vida. Mas se eu pego a palavra, o ensinamento, trago para o coração, medito o que eu dou conta de aprender com aquilo que eu recebi e tento aplicar na vida, nós estamos caminhando muito mais rumo ao progresso. Eu estou fazendo aquilo ter sentido na vida, né? Eu acho que essa é uma preocupação que nós devemos ter cada vez mais, para que isso não se perca, né? A Joana fala muito isso. A gente, às vezes, ainda tem um pensamento equivocado sobre as coisas, mas a gente precisa ter a preocupação de começar a nos dizer e a começar a vibrar pensamentos diferentes, porque pensamentos se materializam. Enquanto eu estou falando para mim,
né, coisas que eu ainda não faço, mas eu estou aprendendo, eu estou me contando coisas muito importantes. Eu vou falando tanto que eu vou criando realidade, né, e eu vou conseguindo pôr isso na vida. Pera lá, me aconteceu isso, olha, me aconteceu isso aqui. Meu ímpeto é de agir impulsivamente e fazer de tal forma que eu vou cair no mesmo lugar, mas não, eu já venho me repetindo, já venho tentando aprender diferente, eu vou me esforçar para pôr na vida numa ação diferente da que eu tenho tido, né? E aí a gente começa a caminhar para o amadurecimento moral, que eu estou começando a ter senso ético, crítico do que eu devo fazer, né? Então eu começo a me aperfeiçoar moralmente. Eu começo a me desafiar, eu não vou agir de forma impulsiva, eu não vou ter essa reação grosseira, imediatista. E isso é um ponto muito importante, porque nós vemos muitas pessoas adoecerem por questões morais. Acreditem, eu recebo muitas pessoas no consultório, eu acho que outros psicólogos diriam mesmo para vocês, que adoeceram moralmente. Porque às vezes a gente está com condutas que não são éticas socialmente. Nós aprendemos socialmente o que é certo e errado, né? E quando eu estou contra esse recenamento ético, moral da sociedade, isso me adoece. Mas não só quando o conflito é coletivo. Muitas vezes as pessoas estão vivendo questões morais e éticas pessoais. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas que elas pensam assim, ninguém está sabendo, é um segredo. Mas ainda assim elas adoecem, porque o olhar do outro não existe, né? Ninguém sabe, mas eu sei. Lá no fundinho do meu coração, meu self me conta que o que eu estou fazendo não é bacana. Foge do meu propósito de vida, foge do que é um ser em desenvolvimento para o bem. E saber disto, né? Meu inconsciente sabe, meu corpo sabe. Nós não escondemos segredos de nós mesmos, nem de Deus. E self é o Deus em nós, é Deus em nós. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo enquanto ser, nosso intelecto está desenvolvendo, nossas emoções estão desenvolvendo e a nossa moral também. Nós já temos muito conhecimento, Deus está investindo em nós há muito tempo, né? Então, quando eu faço ao outro, né, o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu sei que eu estou cometendo uma falta moral e isso pode me adoecer, né? Eu já estou ficando mais refinado na minha avaliação da vida e eu percebo que eu estou cometendo esse deslize, né? E é tão interessante, né? Porque às vezes o que eu sinto que eu estou falhando moralmente, eu nem vou ser criticada. Às vezes as pessoas vão dizer assim, besteira, Thaís, deixa isso pra lá, a pessoa merece, tá tudo certo, mas aqui dentro de mim, aquele germe do homem que eu ainda vou ser, consciente, produtivo, do bem, já me diz que não tá certo, que eu tinha condições de fazer diferente. Né? E aí a culpa vai me corroer e isso acaba adoecendo, né? Então a gente precisa sempre estar alinhado com a nossa moral, mesmo que externamente nos digam o contrário. Eu sei da minha verdade, eu sei do que eu já dou conta, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Então, a Joana volta nesse ponto tão bonito, né? Que eu acho que é nesse caminho de maturidade moral, que a moral ela é importantíssima no desenvolvimento do ser espiritual, né? Eu estar realizada, minha autorrealização enquanto ser espiritual é fundamental, né? Então, porque se eu estou realizada com o meu desenvolvimento, dentro do meu propósito,
de vida, eu oferto isso para a sociedade em geral. É assim que nós faremos um mundo melhor. A partir do momento que individualmente cada um de nós estiver trabalhando consigo mesmo, no seu autoconhecimento, né? Tendo autocompaixão consigo mesmo, é que nós faremos indivíduos melhores para uma sociedade melhor, né? Porque nós iremos para a sociedade melhores, ofertando ações e reações mais maduras. Saindo, né, do egocentrismo, rompendo com questões apenas individuais para pensar num bem coletivo, né? Eu me lembro de uma passagem do livro Paulo Estevão, né, naquele momento em que Estevão está sendo apedrejado por ordem, né, consentimento de Paulo. E depois, mais tarde, eles têm um momento, né, de conversa, Paulo, Estevão e Abigail, né? Paulo não sabia que Abigail era irmã, né, de Estevão, e Paulo estava causando, né, todo aquele sofrimento para Estevão. E me recordo dessa passagem que me emocionou muito, que é o Estevão ali quase na morte, depois de ter sido apedrejado, né? E eu me recordo na leitura, o que me emocionou é a descrição de que ele tinha uma paz no olhar, né? Uma tristeza por tudo que estava acontecendo, e eu penso que a nível coletivo, né, de humanidade, porque era um ser que já tinha noção da importância daquele fato. Ele veio para um grande propósito, né? E naquele momento tinha uma tristeza por ver a humanidade ainda assim, mas uma paz de estar seguindo o propósito de vida dele. E naquele momento ele conseguiu ainda perdoar Paulo, né? Vejam, ele saiu de uma dor pessoal do apedrejamento, né, para pensar no bem coletivo, que ele tinha um propósito ali para a humanidade, fazia parte, né, do amadurecimento do ser humano, e ele estava disposto ao seu sacrifício pessoal. Mais uma vez aqui eu falo das devidas proporções, né? Nós estamos muito longe, né, de ver os fatos da vida dessa forma, mas eu acho que ler essa história e tantas outras histórias de grandes espíritos nos fortalece, nos preenche, né? Você fala, poxa vida, é para esse lugar que eu rumo, devagarinho, no meu compasso, mas é para lá que eu vou, né? E eu acho que isso é belíssimo. E dentro das nossas dificuldades de vida, daquilo que a gente está preparado para passar, né? Já que Deus não nos dá uma prova maior do que a gente consegue, dentro do meu contexto, como eu posso aplicar esses ensinamentos? Aí a gente medita, né? Medita com o coração, que é o que eu dou conta de fazer moralmente, como é que eu tô? Como eu consigo lidar com isso? Né? Com que sutileza de espírito eu já consigo lidar com essa diversidade? E aí, né, a gente aproveita a encarnação, a gente se aprimora, ofertando o nosso melhor. É o que eu dou conta. É isso que Deus quer de nós, né? O nosso melhor. Ele não quer a nossa perfeição. Ele quer que a gente se aprimore. Então quero agradecer muito a oportunidade da palestra que a casa me deu. Nós estamos caminhando já para a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo infinitamente a Deus, do fundo dos nossos corações, por tudo que Ele tem investido em nós. Há tanto tempo. E que nós podemos, devagarzinho, ir ofertando para a vida, para as outras pessoas, um pouquinho do nosso melhor. Cada um de nós, dentro das nossas habilidades, dos nossos dons, que a gente desenterre cada um deles, se eles estiverem enterrados, que a gente possa desenterrar, se apropriar da nossa verdade, do lugar em nós que já está mais fortalecido, que está saudável,
que faz de nós pessoas melhores, que nós possamos ofertar para as outras pessoas. Nós viemos, cada um de nós, para uma missão. Ela não precisa ser enorme, como a nossa fantasia às vezes quer. Nós vamos ser os trabalhadores da última hora, dentro daquilo que nós já conseguimos, como professores, com paciência, como médicos, com dedicação. Aqueles que gostam de estudar e podem ofertar conhecimento. Porque nada é nosso, né? Tudo que nós recebemos de Deus nesses séculos de investimento, nós podemos ofertar ao nosso próximo. Que possamos ser preenchidos, Jesus, de muita gratidão por cada oportunidade que nós temos de vida e de aprimoramento, mesmo diante das dificuldades, pois nós sabemos que são elas que nos aprimoram, que nos tornam melhores. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana e que assim seja.